Bom, semana passada nós vimos os postulados da mecânica quântica. Uma aula só, né? Nós corremos todos os postulados. Agora o resto do capítulo, o que ele faz? Ele vai discutir esses postulados. Naquele primeiro item, basicamente, nós enunciamos, assim, bem rapidamente foi enunciado cada postulado. E agora ele vai discutir um a um as implicações, dar exemplos e tudo mais. Só recordando rapidamente os postulados, vocês devem ter nas notas de vocês aí, se puderem, quem tiver com o livro, ou quem tiver com as notas, só para a gente dar uma lembrada rápida nos postulados. Deixa eu dar pelas minhas notas, porque bom, o primeiro postulado diz respeito à descrição do sistema, né? Em um dado instante T0, o estado do sistema físico é definido especificando o ket psi de T0 pertencente ao espaço vetorial de estados, né? Então, aqui em mecânica quântica você faz a descrição do sistema baseado numa função de onda e não na posição e no momento, como é em mecânica clássica. O segundo postulado, logo abaixo, fala toda a quantidade física A, escrito de mão, mensurável, é descrita por um operador A de forma atuando em ele. Esse operador é um observável. Então, em mecânica quântica, o objeto que descreve o sistema e o objeto que representa as quantidades físicas são objetos distintos. O primeiro é um vetor no espaço de estados e o segundo é um operador no espaço de estados. A função de onda é um elemento do espaço e aquele objeto que representa a quantidade física, posição, momento, energia, magnetização, suscetibilidade magnética, né? Momento angular é um observável, um operador, né? Observável quer dizer o quê? Quais são as propriedades que definem um observável? A primeira e fundamental, ele tem que ser um operador hermitiano, né? Se ele for uma matriz, ele tem que ser simétrico, e se for real, ela tem que ser real e simétrica. Se for complexa, o hermitiano conjugado dela, ou a transposta conjugada, tem que ser igual a ela mesma. E os autovetores dele tem que formar uma base no espaço todo. Terceiro postulado: o único resultado possível de uma medida de uma quantidade física A é um dos seus autovalores, observável A. Então, quando eu meço a quantidade física A, os resultados das medidas têm que ser um dos autovalores de A. Então, o que eu tenho que fazer quando eu quero prever uma medida? Eu tenho que diagonalizar A. A, normalmente, no nosso caso, vai estar representado por uma matriz. Você encontra os autovalores da matriz, você vai saber os possíveis valores a serem medidos para aquela quantidade, né? E aí o quarto postulado, ele tem várias versões, eu vou ler só a primeira, que é basicamente a ideia é a mesma, né? O quarto postulado para espectro discreto e não degenerado. Quando a quantidade física A é medida em um sistema que está no estado normalizado, psi, a probabilidade P de AN de obter um alto valor não degenerado AN do observável A é o módulo quadrado do produto escalar do alto estado correspondente a AN pelo estado que está sendo medido, né? Então você projeta, o N é autovetor de AN, você projeta o estado que você está medindo no autovetor daquele alto valor que você quer saber a probabilidade e toma um módulo quadrado, tá? Essa vai te dar a probabilidade. E aí você tem o caso degenerado, mas aí a ideia é a mesma, né? No caso degenerado, você tem que só somar probabilidades. Logo abaixo você tem a expressão.
Aí você tem o quarto postulado por caso de espectro degenerado, por caso contínuo não degenerado, mas a ideia é a mesma, sempre. Tá? O quinto postulado: se a medida de uma quantidade física A no sistema do estado psi dá o resultado AN, ou seja, um alto valor AN, o estado do sistema imediatamente após a medida é a projeção normalizada de psi no alto estado associado a N. Aí, então tem aí o psi, uma seta representando a medida e dando o resultado a N, né? Todo mundo mais ou menos pode né? E aí logo em seguida você tem o projetor P de N, que é formado pelos autoestados associados a N, aplicado no psi, e uma normalização embaixo. Tá? Então aquela coisa do colapso da função de onda. Uma vez que você mediu, antes de você medir, só tem probabilidade. Você mediu, logo em seguida o sistema vai estar no subespaço do alto valor que você mediu. Ele colapsa, ele perde toda a informação que ele tinha e se transforma, ele cai para o subespaço do alto valor que você mediu. E por último, o sexto postulado: a evolução temporal de um vetor de estado de T é governada pela equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, na forma da função de Dirac. Note que todos os postulados não falavam de tempo, né? Assim, da evolução temporal. Ela sempre no único instante. A medida, supostamente ela é pontual, ocorre no instante. E logo em seguida o sistema entrou no estado colapsado. Tá? Agora, se eu quero ver como o sistema evolui no tempo, eu preciso da equação de Schrödinger. Bom, temos aí os 6 postulados. Tá? Então agora vamos discutir um a um, ou, na verdade em grupo, né? Porque muitos deles estão relacionados com a mesma assunto. Bom, eu passei para vocês aí as notas de aula de hoje. O primeiro é o item 3C, que é a interpretação física dos postulados sobre os observáveis e suas medidas. Então vamos dar uma olhada agora no significado dos postulados, daqueles postulados que estão ligados com medida. Tá? Ou seja, todos aqueles menos os da equação de Schrödinger. Okay? A gente vai lendo, eu vou comentando, se for o caso eu vou até a lousa, escrever alguma coisa para ficar mais detalhado, uma dedução, ok? Vocês podem ir corrigindo, se chegar o que não estiver bom, a gente lendo vocês podem ir corrigindo quando necessário, tá? Então o item 1 é as regras de quantização, são consistentes, aí já está comendo um S aí, né? São consistentes com a interpretação probabilística da função de onda. Depois eu vou escanear os originais e pôr na internet, tá? Eu tive tempo de fazer isso, eu li as notas era ontem, 1h da manhã. Depois eu escaneio e coloco na internet o original. As regras de quantização são consistentes com a interpretação probabilística da função de onda. Então, lá em física moderna, foi apresentado para vocês meio que direto, né? A função de onda é uma função complexa cujo módulo quadrado dá densidade de probabilidade. Aqui, no primeiro capítulo, nós também falamos disso, mas agora nos postulados isso não é falado diretamente, não sei se vocês notaram. O primeiro postulado só fala, existe um objeto chamado função de onda que descreve o sistema. Aí depois tem um outro postulado que fala da probabilidade, que é a projeção na função de onda do estado do autoestado da quantidade que está sendo medida, né? Mas rapidamente você recupera a interpretação, né? Você pode ver aqui, ó. Vamos considerar por simplicidade o problema unidimensional de uma partícula no estado normalizado psi. A probabilidade de uma medida de sua posição, a probabilidade de uma medida da sua posição, está errado, a medida da sua posição leve
medida da sua posição. A probabilidade de que, né? A probabilidade de que uma medida da sua posição leve a um resultado entre x e x mais dx, pelo quarto postulado, o que é? Né? Aqui eu tenho um problema de espectro contínuo, porque a posição de uma partícula, em princípio, é contínua, não é quantizada. Tá? Então, pelo quarto postulado, é o produto escalar do autovetor associado, né, ao resultado que eu quero, pela função de onda módulo quadrado. Então, eu teria aí módulo quadrado de x, que é psi dx. Onde está escrito entre parênteses ali que o ket x representa o autovetor do operador x com o autovalor x. Tá? Então, quando eu meço a posição x, o sistema está no autoestado ket x. Essa projeção, como nós vimos no capítulo de representação, nada mais é do que o psi de x. Tá? Quando eu projeto na representação x, eu obtenho a função. Né? Ou seja, eu recupero a interpretação do módulo quadrado da função de onda. O autovetor ket p do operador momento d, por sua vez, é dado pela função de onda plana. Né? Você lembra que você tinha duas bases, né? A base de momento são as ondas planas e a base de posição são as deltas de Dirac. Quando você projeta o x no p, que é o que está escrito logo abaixo aí, isso dá a onda plana. Tá? O elemento da base p projetado na representação x é a própria função, é a própria onda plana. Tá? A probabilidade de encontrar para a partícula no estado específico o momento entre p e p mais dp é dado por, né, a mesma ideia, só que agora em vez de eu projetar em x, eu projeto em p. Tá? Eu tenho módulo quadrado de Bra-P ket psi dp. Tá? Por que eu preciso do dp na frente? Porque o módulo quadrado é uma densidade de probabilidade. Tá? Você tem uma densidade, você quer a quantidade, você tem que multiplicar pelo volume, não é? Você tem uma densidade de um sólido, de um material, eu tenho um certo objeto com um certo volume, para saber quanta massa tem ali, eu tenho que multiplicar a densidade pelo volume. Aqui a quantidade que eu quero é a probabilidade. O módulo quadrado da função de onda é uma densidade de probabilidade. A probabilidade é a densidade vezes o volume, que no caso aqui não é um volume, é uma quantidade linear. Eu estou assumindo por simplicidade que eu estou em uma dimensão. Ela poderia ser em três dimensões também, não é diferente nenhuma. Estaria multiplicando por D3x ou D de 3p. Tá? Então, na hora que eu projeto, vejam bem que é o mesmo ket da equação de cima. Tá? É o mesmo ket que eu projetei em x, agora eu projeto em p. Porque quando eu projeto numa representação diferente, eu obtenho o que agora? A transformada de Fourier. O psi barra de p, que é o pacote de onda lá do capítulo 1. Tá? Lá no capítulo 1 nós pensamos, né, de um g de k lá, né? Aqui eu estou chamando de p, mas p é cortado do k. Então é a mesma coisa. Tá? Então, aquela ideia que tinha no capítulo 1 de você fazer a transformada de Fourier da função de onda para obter no espaço de momento, aqui assume simplesmente a seguinte linguagem. Ou você projeta na representação x e você tem a função de onda no espaço de posição, ou você projeta na representação p e você tem a transformada de Fourier. Tá? Mas tudo fica encaixado dentro da mesma linguagem, que é a linguagem postulado. Né? Essa probabilidade aí é a mesma probabilidade que nós usamos, é o enunciado no postulado lá que vocês viram lá atrás. Então, olha, recuperamos então a interpretação probabilística da função de onda, assim como a sua transformada de Fourier. Tá? Então o postulado é consistente com a interpretação probabilística da função de onda. Essa é a primeira coisa que é enfatizada. O item 2. Quantização de algumas quantidades psi. O terceiro postulado nos diz que os valores possíveis de obtermos a medição de uma quantidade física são os autovalores observáveis correspondentes.
Acabamos de ler isso. Isso não significa, no entanto, que todas as quantidades são quantizadas, pois existem observáveis o espectro é contínuo. Acabamos de ver mesmo posição e momento. Né? Se a partícula não estiver confinada, a posição e momento não é discreta, tá? É contínuo. Quem que vai me dizer se uma quantidade física é quantizada ou não? É a hora que eu diagonalizar o operador. Se o espectro for contínuo, ela é não quantizada. Se o espectro for discreto, ela é quantizada. Tá? Então não preciso ficar me preocupando com isso. O próprio postulado já me fala. Né? Encontre quais são os autovalores do seu operador. Se eles forem discretos, o espectro é quantizado. Se eles forem contínuos, é não quantizado. Um exemplo do caso onde obtém a quantização do resultado é o átomo de hidrogênio. Vocês resolveram. Né? Não sei se vocês se lembram, no átomo de hidrogênio, a quantização surge naturalmente. Na hora que você resolve a equação de Schrödinger, você encontra os níveis. A própria solução da equação. Eu dei até um exemplo para vocês, né, de um caso não quantizado interessante. Você tem potenciais de 3 dimensões. Eu dei um exemplo para vocês, potencial canaleta, né? Isso é muito usado hoje em dia quando o pessoal quer fazer certos sistemas microscópicos, em que você tem uma barreira de potencial numa direção, mas nessa direção, por exemplo, tem uma barreira de potencial, mas aqui não tem. Você está confinando a partícula numa direção, mas na outra ela está livre. Tá? Então, quando você olha, por exemplo, a posição ou a energia da partícula nessa direção, ela está quantizada, porque ela está presa no potencial. Mas quando você olha ao longo da canaleta, ela não é quantizada, porque não tem confinamento. Né? Então você vai ter posições quantizadas numa direção e não na outra. Você vai ter um espectro contínuo nessa direção e um espectro discreto quando você olha para... O espectro tem duas partes, né? Uma parte contínua e uma parte discreta. Né? Ele é uma só. E pensando no caso em duas dimensões, por exemplo. Né? Então, a quantização surge naturalmente do postulado do espectro. Tá? Você não precisa se preocupar com isso. Processo de medida. Como vimos, tanto no experimento de duas fendas como nos fótons polarizados, há uma perturbação intrínseca associada ao processo de medida. Depois da medida, há uma mudança abrupta no estado do sistema. No entanto, é impossível prever qual será essa perturbação, já que ela depende do resultado da medida em si. Tá? Essa incerteza no resultado não está relacionada com o erro experimental, causado por imperfeições da medida, e, portanto, imperfeições do equipamento, o qual pode ser sistematicamente reduzido por aperfeiçoamento no equipamento. Ficou cortado aí, né? No equipamento. Ou seja, o postulado do colapso da função de onda, o que ele tem por trás? O que está por trás do colapso da função de onda? É o fato que quando você mede, você perturba o sistema intrinsecamente. Esse é um problema seríssimo de mecânica quântica, né? O papel da medida. Né? A rigor, o que você tem que fazer? Você não pode considerar, como em física clássica, que você está independente do sistema. A análise correta envolve o observador e o observado. Tá? A análise correta em mecânica quântica tem que envolver uma análise da amostra que está sendo medida, do sistema, e do observador. Porque quando eu observo, eu perturbo o sistema. Ele vinha num estado, a hora que eu meço e tiro um valor da medida, ele passa para outro. Então aquilo que era uma coisa sagrada em física clássica, que é a independência do observador e do universo, né? Eu sou uma pessoa, um homem é privilegiado, o universo existe independente de mim, cai por terra. Né? Esse é um problema sério em mecânica quântica, é discutido até hoje. Né? Aqui para nós, isso foi colocado num postulado, né? E ele está enfatizando que essa perturbação ela é intrínseca. A palavra intrínseca aqui é importante. Tá? Não dá para escapar dela. Não é como lá no laboratório de física 1, que você vai caprichando mais no experimento e o seu erro vai diminuindo.
essa perturbação que você causou no sistema não está associada com o erro experimental. E quando você mede, você também causa um problema devido ao processo de medida, mas isso tem a ver com imperfeições na medida em si, no aparelho que você está usando, por exemplo. Né? Na hora que você mede, aquilo causa uma dúvida, um erro, vocês estão acostumados a ver isso. Esse erro, à medida que você aperfeiçoa a medida, com equipamento melhor, sendo mais cuidadoso, ele vai diminuindo. Em princípio, ele poderia chegar a zero. Essa perturbação aqui, relacionada com o aspecto quântico, ela é inamovível. Né? Irremovível. Não pode ser removível ou movível. Tá? O fato, o que ele quer dizer? Ó, essa perturbação é impossível de ser prevista. O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz que essa perturbação é impossível de ser prever, qual será essa perturbação, já que ela depende do resultado da medida em si? O que ele quer dizer com isso? Que antes de eu medir, o que eu sei? Só probabilidades. Hora que eu meço e a coluna de onda colapsa, aí eu sei, o sistema era esse, eu perturbei, ele caiu para esse estado. Que eu medi, deu postulado, ele fala que o sistema cai para o subespaço da medida que eu fiz. Né? Mas aí eu sei qual foi a perturbação que eu produzi, mas a posteriori só depois que eu medi. Tá? Então ela é impossível, é uma perturbação que você não pode prever. Tá? Então isso aqui é uma interpretação do postulado de colapso de função de onda. Isso aqui vai muito longe, tá? Essa conversa é uma conversa complicadíssima em mecânica quântica. Mas a gente está só chamando a atenção que existe um problema aí e eu preciso tomar cuidado. O valor médio de um observado no dado estático. Tá? Esse aí é uma coisa muito importante, porque quando você vai medir em laboratório, na verdade é atrás do valor médio que você está. A medida clássica, o valor clássico de uma quantidade quântica, se você for tomar o limite clássico, é o valor médio. Tá? E classicamente, quando você mede, acabou, né? Quer dizer, se você faz média, por que você faz média quando você está medindo no laboratório? Você está estudando física 1 lá, você tinha que fazer um monte de média, calcular os índices, padrão, blá, blá, blá. Por que você está atrás de fazer isso? Porque você quer cancelar o erro que você está cometendo na medida. Tá? Esse é um erro. Aí você capricha mais na medida, repete 10 vezes, faz uma média, tira de padrão, vai melhorando. Tá? Esse erro você pode melhorar, que eu acabei de falar. Essa perturbação associada à mecânica quântica, as probabilidades da função de onda, não tem como. Tá? Cada vez que eu meço, eu realmente obtenho coisas diferentes. Tá? É que nem a figura de interferência lá, né? Quando eu estou no nível quântico, vai batendo fóton na implementação de ano. Bate fóton por fóton. O que seria uma medida? É um fóton. Tá? Olha que tem um evento de passar um fóton pela fenda, ele bater lá na tela e marcar um pontinho, é uma medida. Mas quando eu olho para um fóton ali, aquilo ali, né? Aí eu faço 2, 3, 4, eu faço um número absurdo de fótons. O que eu vou formar? A figura de interferência. Qual que é o objeto médio, então? Qual que é a medida média? É a figura de interferência. Mas para eu obter, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um número muito grande de fótons. Quanticamente, a hora que eu jogo um fóton, eu tenho uma probabilidade de cair em um lugar, cair em outro, vai caindo. Aí a média dessas probabilidades é que forma a figura de interferência. Tá? Mas o que você está interessado não é nos pontinhos onde caem os fótons, você está atrás, onde está a física, do ponto de vista de interpretação macroscópica, né, que é o nosso ponto de vista. É na figura de interferência. Tá? Essa média é o que ele vai falar agora. Como que eu obtenho essa média? Ela só pode ser obtida com um número muito grande de medidas. Tá? Assim como eu tenho que jogar muitos fótons para formar a figura de interferência, qualquer medida quântica, se eu quiser encontrar o valor médio daquela quantidade, eu tenho que fazer muitas medidas. Tá? Matematicamente, como é que fica isso? É o que a gente vai ver nesse item agora. Isso aqui é fundamental, tá? Eu trabalho com mecânica quântica há 20 anos, eu uso isso aqui, eu faço calcular essas médias. Não é nada. Antes de publicar o artigo, você tem que calcular essas médias. O cara lá no laboratório, ele quer saber dessa média aqui. Ó. Eu não publico, não
trabalho, eu resolvo a equação de Schrödinger, maior trabalho, na hora de calcular, de publicar, eu publico a média. Que a média que o cara experimental vai estar interessado. Se ele for medir aqui no laboratório, vai ser a média que ele vai medir. Tá? O quarto postulado diz que após a medida de uma quantidade física, a probabilidade de obtermos um valor AN é dada por isso daí. Vamos ver, né? Aí é o exemplo, sempre pego o exemplo do caso não degenerado discreto, que é o mais simples. Nos outros casos é só uma complicação matemática, a ideia é sempre a mesma, tá? Quando é degenerado ou então quando é contínuo. O valor médio de um observável A no estado psi, o qual denotamos por esse símbolo aí, né? A média estão acostumados a ver média assim, né? Apresentar uma média de um. Talvez vocês estão mais acostumados a ver assim, né? Uma barra em cima, né? Vocês já viram? Não. Tá. Ou simplesmente, às vezes você omite o psi, tá? Pode omitir o psi. Ou simplesmente o valor médio de A. É definido como a média dos resultados obtidos com um grande número E não de medidas. Isso é observável. São realizadas em sistemas os quais estão todos no estado psi. Média é média, né? Você vai medindo, mede N vezes, soma tudo e divide por N. Tá? Continua sendo a mesma média aqui. Note que para ter sentido essa média, eu tenho que sempre partir do mesmo estado. Então eu meço, se a minha medida perturbou o sistema, eu repreparo o sistema no psi, meço, repreparo no psi, meço. Tá? É uma média que eu faço sempre, para fazer sentido, tem que estar sempre, o sistema que eu meço tem que estar sempre no psi. E cada vez que eu medir estiver numa situação diferente, que sentido faz, né? Se eu quiser saber a média de idade dessa sala, aí eu pergunto a idade de todo mundo. Aí de repente sai 5, entra outras 5 pessoas. E eu pergunto de novo a idade. Aí sai mais 5, entra mais 5. Cada vez que eu pergunto a idade, eu faço uma medida, são pessoas diferentes. Então aqui, que raio de média é? Não é nada, né? Isso não é nada, na verdade. Eu tenho que sempre medir com as mesmas pessoas. Né? Aqui no caso, é lógico que no caso da idade eu não preciso medir várias vezes, né? Porque uma vez que eu medi uma vez só, mas você pode pensar numa outra coisa que variasse à medida que eu perguntasse, né? Eu tenho uma média legítima, eu tenho que perguntar sempre para as mesmas pessoas. Né? Então, quando você mede essa média que ele está falando aqui, é sempre no mesmo sistema. Tá? Vamos mostrar que se é normalizada, então o valor médio é essa C4 aí. Tá? Ela é o elemento de matriz calculado no operador que eu estou medindo, A, entre o estado do sistema. Se eu quiser saber o valor médio de uma grandeza física A num estado psi, basta eu calcular essa quantidade aí. Então agora a gente prova que essa quantidade equivale à ideia tradicional de média. Medir todos os valores, somar e dividir por N. É a mesma coisa, tá? Obviamente isso tem que demonstrar. Então agora o que vem aí é a prova, tá? Eu não sei se vai dar para eu ir lendo ou eu vou ter que escrever na lousa. Se eu precisar passar na lousa alguma passagem, eu faço. Vamos considerar que o espectro de A seja discreto, para facilitar as coisas, tá? Nas medidas, nas N medidas de A, o sistema está no caso psi, isso é muito importante, o alto valor AN será obtido N, esse N de mão, né? De AN vezes. Tá? Depois que eu medir 1000 vezes, e eu tenho lá... eu tenho A1, A2, A3, né? Eu posso ter, em princípio, infinitos valores, autovalores do meu operador A, e cada vez que eu meço, eu tenho probabilidade de obter um desses valores. Tá? Suponha que eu medi E não vezes, e nessa E não vezes eu obtive N A1, né? Aí eu obtive A2 e assim por diante, tá? Esse é o número de vezes que em N não medidas, né, eu obtive cada um deles. Obviamente a soma de tudo isso daqui vai dar não, tá?
probabilidade de eu obter, então, o valor AN? Se eu medir não vezes e eu obtive esse N vezes desse cara, qual que é a probabilidade? É isso dividido por ele. No limite em que não tende a infinito. Claro? Se você se perder, me fala, não para. E tem um detalhe que você tem que tomar cuidado. Probabilidade, a rigor, só existe no infinito, tá? Quando você define uma probabilidade, quando você joga uma moeda e fala, eu tenho probabilidade meio de obter cara, meio de obter coroa, isso é um abuso, na verdade, né? Para você falar isso, você teria que fazer infinitas jogadas. Porque se você jogar uma moeda 10 vezes, não vai dar 5 caras e 5 coroas. Se você jogar uma moeda 20 vezes, não vai dar 10 caras e 10 coroas. Se você jogar uma moeda 1000 vezes, talvez dê 495 caras e 505 coroas, mas isso ainda não é meio. Se você jogar infinitas vezes, aí vai dar meio. Então, a probabilidade só faz sentido no infinito, na verdade. A gente abusa disso na linguagem, na verdade. Tá? Mas ele está sendo cuidadoso aí. A rigor, probabilidade eu teria que medir um limite em que o número de medidas tem infinito. Aí, o número de vezes que eu obtive a cara dividido pelo número total, daria a probabilidade de obter a cara. Tá? E obviamente, na outra página já, isso que eu escrevi aqui, né? Somatória em o número de vezes que eu obtive cada um deles, tem que dar o número total do mínimo. Certo? Bom, o valor médio dos resultados. Tá certo? O valor médio dos resultados desses enão experimentos é a soma dos valores obtidos divididos por enão. Média, né? Soma tudo e divide por enão. Então aí o valor médio, no sentido tradicional de média, é isso aí, 1 sobre enão, somatória em todos os possíveis valores, o valor que eu estou obtendo vezes quantas vezes apareceu. Qual que é a média da nota dessa sala? Né? É quantos alunos tiraram 6, vezes o número de alunos que tiraram 6, mais quantos alunos tiraram 7, vezes o número de alunos que tiraram 7, todos os possíveis valores de nota, dividido pelo número de alunos. Que é o que está escrito aí. Tá? Mas, o eninho daquela medida dividido pelo enão total é a probabilidade. Tá? Então, se eu entrar com o enão dentro da soma, embaixo do eninho, do n de mão, eu vou ter que essa outra expressão aí, ó. Que o valor médio agora vai ser somatório em n de AN e P de N. Tá? AN e P de AN. Agora eu vou entrar para o postulado. Porque o postulado me diz aqui, ó, substituindo que a probabilidade de AN é a somatória em I até a GN. Aí eu estou assumindo até a degenerescência, tá? Você lembra que o GN é degenerescente, né? Suponha que eu tenha GN, que a N seja GN degenerado. A probabilidade de obtê-lo seria essa somatória aí, tá? Eu tenho que tomar uma soma dos módulos quadrados de todos os coeficientes associados a AN. Tá? Agora, o módulo quadrado de C e N é dado aqui, no caso, né, está subentendido o seguinte, né? Está subentendido isso aqui, tá? Subentendido isso, tá? Que a função de onda que você está medindo, na qual você está medindo, é uma somatória, tá? Subentendido isso. Esses daqui são os autovetores com autovalor AN, e o índice I é o índice degenerescente. Você tem GN caras cujo autovalor é AN. Tá? Subentendido isso daí na nota de aula. Aqui está sempre usando isso aqui, né? Por isso que eu não coloquei. Então, a probabilidade aí está aí, né? Agora, o que é CNI módulo quadrado? Né? É o produto escalar. É o módulo quadrado de psi
o N psi, né? TNI de estrela, TNI, né? Esse cara é isso. E esse cara é o complexo conjugado disso do tronco, né? Então, essa passagem que fez aí, substituindo o P, né? Ele parte aqui, parte do postulado, usa o complexo conjugado, usa a definição do coeficiente, certo? Esse coeficiente aqui, como que eu obtenho ele? Multiplico pelo produto escalar por esse cara, só vai dar, pela regra de ortogonalidade, vai dar 0 para todo mundo, menos para ele mesmo. Se ele mesmo dá 1, só você N. Então, esse coeficiente aqui é o NI psi. Tá? O CIN é o NI psi. Já viu isso bastante, tá? Está tudo errado. Agora eu vou substituir esse P de N na expressão de cima. Tá? Só substituir aí, você vê que dá isso aí. Tá? Agora na expressão de cima do valor médio de psi, de A, veja o P de N que foi obtido aí e substitui lá. Dá essa expressão exatamente. Agora eu lembro que, na verdade, o N são autovetores de A. Tá? Por que isso é verdade? Quando você vai medir uma quantidade física como observado, você tem que, antes de fazer essa medida, expandir a função de onda que você está medindo na base do observado que você vai medir. Tá? Eu quero medir psi, eu quero medir A no psi, e eu sei que os autovetores de A são esses, os autovalores de A são esses. Isso aqui é um observável, por definição, que é uma quantidade física, portanto, os autovetores dele formam uma base, definição de observável. Antes de eu fazer a medida, eu decomponho o psi na base do A. Tá? Isso vai me dar certos coeficientes. Eu tenho que fazer isso primeiro. Eu tenho que fazer a decomposição espectral do estado que eu quero medir na base do operador que eu quero medir. Tá? Por quê? Porque agora eu posso fazer exatamente isso que eu vou fazer aqui. Ó. Tá? Eu vou usar esse fato aqui para fazer a substituição que está escrito aí. Ó. Olha aí. Ó. Como A ou N é igual a N ou N, eu posso substituir. Você olha na expressão de cima, você vê que tem um AN, o N. Ah, mas ele está fora da somatória, não tem problema. Ele entra para dentro da somatória, porque ele é um número, ele pode entrar na somatória. Ele não depende de I. Ah, ele pode entrar na somatória de I? Pode, porque ele não depende de I. Ele entra, passa por psi. Ah, ele pode passar por psi? Pode, porque ele é um número. E vai bater lá no NI. Mas a N ou NI é A ou N. Tá. Então está substituído aí embaixo. Está acompanhando? Acompanhando? Ou não? Que dá para substituir a equação de autovalores dentro da expressão de cima. Você pode fazer Até aqui tudo bem? Até aí tudo bem? Eu só substituí a definição da probabilidade, que vem do postulado, na expressão da média lá de cima.
que a média lá de cima, eu cheguei nela falando da ideia de média comum mesmo. Somar tudo dividido pelo número de medidas. Até aqui tudo bem? Agora eu sei isso, ó. Eu sei isso. Por definição. Isso aqui é questão de autovalores. Isso aqui são os autovetores desse cara que eu já falou. Certo? Eu quero enxergar isso daqui ali. O que eu faço? Ó. Eu quero enxergar isso aqui. Eu tenho esse cara aqui. E o AM está lá fora. Mas eu posso vir com esse AM aqui. Ó. Tá? Eu posso escrever, eu posso pegar esse cara e escrever assim. Por quê? Primeiro, porque a AM não depende de I. Ele pode entrar na soma. Segundo, que ele é um número, ele pode passar pelo braço. Tá? Ele pode entrar. Isso aqui é um produto escalar. Ele pode entrar dentro do produto escalar. Tá? Porque ele não tem uma dependência que está por trás disso daqui, que seria uma função. Né? Isso aqui, na verdade, se eu vou fazer dentro do escalar, é uma integral do psi u i. Psi de x, psi de r, o de r. É uma integral. Isso aqui é um número complexo. Ele pode entrar na integral. Então ele pode entrar aqui, ó. Tá? Na hora que ele entra aqui, eu identifico isso. Aí eu substituo por isso. Tá? Aí você tem a linha de baixo aí. Tá certo? Agora basta só colocar a soma para lá de dentro. Coloca a soma para lá de dentro. Ah, eu posso passar com essa soma pelo psi, pelo A? Posso. Um dos dois depende de N nem de I. Ó, na linha de baixo, ele entrou com a somatória lá dentro. Lá na frente desse cara aqui. Certo? Só entrou com as duas somas lá dentro. Passou pelo BRAPSI e pelo operador A. Mas aí o que fica isso daí? Somatório em N, somatório em I, de 1 a GN, de GET, U, NI, BRA, UNI. Essa é a relação de completeza da base. Que vale. Eu arranco ela fora. Multiplicar por 1 não é nada, eu posso arrancar fora. Eu arranco toda essa soma fora. O que sobra? Psi A, psi, que é o que eu queria. Que é aquilo que eu havia me proposto demonstrar, que é a equação C4. Você nota que não é um resultado óbvio. Não é óbvio. Tem que mostrar. O que é isso? Então, fazer essa conta psi a psi equivale a calcular a média tradicional. Somar tudo e dividir por N. Olha que interessante, né? Poderia, em princípio, você teria que fazer um monte de medidas, tomar as probabilidades todas, mas é só calcular essa quantidade que você... E essa quantidade é a quantidade medida em laboratório. É a quantidade que interessa para os caras que estão fazendo experimento. Por isso que ele é um resultado muito importante. Pode-se mostrar que no caso do espectro contínuo vale o mesmo resultado. Certo? Dá para fazer a mesma demonstração do espectro contínuo. Aí tem algumas considerações aí que ele faz, tá? Vou grandear em cima, né? O valor médio de A é a média sobre um conjunto de medidas idênticas e não a média temporal. É aquilo que eu enfatizei bem no começo. Eu estou sempre medindo no mesmo estado para fazer sentido essa média. Não é uma média de evolução temporal. O que é uma média de evolução temporal? Média de evolução temporal é você mede uma coisa, espera o tempo passar, mede de novo, espera o tempo passar, mede de novo. Né? Qual que é a diferença? Por exemplo, eu posso
fazer uma medida agora, por exemplo, chegar aqui e fazer a opinião para você, perguntar para você, qual que é a comida que você mais gosta? Pergunto para todo mundo simultaneamente. Faço uma média, suponho que ocorra algum tipo de repetição, certo? Ou qual é a cor que você mais gosta? Essa é uma média instantânea, que é o tipo de média que eu estou fazendo aqui. A média temporal seria, por exemplo, pegar você, ou a sala toda também, e perguntar qual é a cor que você mais gosta. E aí eu espero passar um ano, pergunto de novo. Possivelmente você pode ter mudado de gosto, de comida, alguma coisa desse tipo. Ou qual é a música que você mais gosta, o filme que você mais gosta. A média temporal você espera passar um tempo e pergunta. Aí depois de passou 50 anos, você perguntou aqui, você faz uma média de todas as perguntas que você fez. Essa média que eu estou falando aqui não é essa, é a média instantânea. Tá? Essa outra média você tem que usar a equação de Schrödinger para fazer. Se psi é o estado do sistema não normalizado, suponha que você está medindo no estado não normalizado. Basta você fazer essa medida aí, ó. Você faz a média e depois divide por psi. Isso aí normaliza a medida para você. Tá? O valor médio tem que ser sempre medido num estado normalizado. Por quê? Por que tem que ser sempre no estado normalizado? Porque se o estado não for normalizado, a soma das probabilidades não dá 1. Se você medir no estado que seja não normalizado, a soma das probabilidades não dá 1. Né? Vocês viram lá na função de onda, né? Por que a função de onda tem que ser normalizada? Porque a hora que você integra no espaço todo, a probabilidade de você encontrar a partícula é 1. Tá? Se ela não for normalizada, essa probabilidade está diferente de 1. E não existe probabilidade total diferente de 1. Então, sempre essas medidas têm que ser uma função normalizada. Se não for, se quiser garantir que seja normalizada, divida por psi. Tá? Isso daí vai garantir normalização. Para calcular o valor médio de psi, temos que especificar a representação. Tá? Então aí tem dois exemplos, na verdade. Depois eu quero medir a posição de uma partícula no estado. A partícula está no estado psi, eu quero calcular o valor médio da posição dela. Em média, onde a partícula está mais? Né? Que é o que você vê lá nos livros de mecânica quântica, quando tem o desenho do orbital. Os orbitais P, S, o que é aquilo lá? É esse valor médio aqui, a posição do elétron. Tá? E quando você mede um elétron, ele é uma nuvem? Não. Se você for lá no átomo e medir o elétron, você vai achar o elétron em algum lugar. Ele é uma partícula. Para que você mede, ele colapsa. Você vai encontrar ele numa certa posição. Você não vai ter aquela nuvem maluca. Aquela nuvem é o valor médio. Ele te diz em média aonde que tem mais chance do elétron estar. Quando você mede um elétron, você acha ele, é uma partícula, você acha ele em um lugar. Aí você mede de novo, você acha ele aqui, você mexe ele lá, acha ele cá, tá? Aí você faz a média de tudo onde você encontrou, você desenha aqueles orbitais malucos lá. Então, depois que eu estou fazendo essa medida, do valor médio da posição, sim. Tá? Aí, por definição, olha, o que eu vou fazer? Como que você faz essa medida? Essa representação psi não leva a nada. Ela é correta, mas não tem um número. Como é que eu tiro um número desse negócio? Não tiro. Para tirar um número, eu tenho que projetar uma representação. Como que eu faço isso? Eu coloco uma relação de fechamento da base que eu quero. Que base? Qualquer base que você quiser. Tanto faz. Qual que você vai colocar? Para facilitar a sua vida. Tá? Nesse caso aí, ó, ele colocou a representação de coordenadas. Ele colocou uma relação de fechamento entre o psi e o x. Eu sei que é integral. Eu sei isso. Né? Ele vem e coloca isso daí aqui. Tá. Coloquei a relação de fechamento ali. Aí, olha que você faz isso, olha, o que dá? Se para psi quer de R, é psi estrela. E R, x, psi, tem lá a definição, né, nós vimos umas aulas atrás, a definição da aplicação do vetor
do operador x na representação R é multiplicar a função de onda pela coordenada x. Então aí fica x de R. Tá? Essa integral eu tenho que fazer. Eu tenho a função de onda completa conjugada, x, função de onda. Se eu te der a função de onda, em princípio, você sabe fazer essa integral. Aí eu chego no número. Agora, eu posso medir a componente de momento também. A componente, no exemplo 2, a componente x do momento 1. Tá? Agora, qual que é a representação conveniente? É a representação do momento. Tá? A hora que eu coloco a relação de fechamento da representação de momento, eu vou ter psi barra de p, estrela, px, psi barra p de p. Tá? Se eu souber quanto vale psi barra, eu posso substituir aí e fazer a integral. A integral é em p. Ou eu posso calcular o valor médio do momento na representação de coordenada, que é o que ele faz logo abaixo. Em vez de eu projetar, eu colocar a relação de fechamento de P, eu ponho a relação de fechamento de R. Tá? O que vai me dar? Vai dar psi de R, só que agora nós vimos lá atrás, eu demonstrei para vocês, quando você projeta P na representação R, dá o quê? H cortado sobre I de x. Mostrei isso para vocês. Aproveite para vocês. Lá. Talvez tivesse um menos aí, ele botou o I para baixo. Deve seja menos de H cortado. Acho que é menos de H cortado, agora só que menos I é o tipo I. Note que quando eu projetei, essa projeção aí é o que dá a equação de Schrödinger, na verdade, né? Quando você está escrevendo a equação de Schrödinger, é o P2 sobre 2, né? Eu falei isso para vocês já, né? É o momento projetado na representação de coordenada. Então dá uma derivada segunda, como é P2, dá D2x dx2. Tá? Então, veja bem, eu posso projetar a medida que eu quero em qualquer representação. Mas para fazer conta, eu tenho que escolher uma representação. Né? A mesma coisa que eu falo para vocês isso aqui, ó. Ah, tá bom, produto escalar de A com B. Agora quanto que dá isso daqui? Do jeito que está escrito aqui, eu sei o que é isso, mas não dá para fazer conta nenhuma. Certo? A mesma coisa quando eu escrevo isso daqui, ó, que valor médio de psi tem isso aqui. Tá bom, é o valor médio, mas por que não dá isso aqui? Para poder escrever isso daqui, eu tenho que escolher uma representação, né? Quando você escreve isso daqui, olha, isso aqui, ó. Ah, isso aqui eu sei, é um número. Mas quando eu fiz isso daqui, o que eu fiz? Eu escolhi um eixo. A x, a y e a z, eu estou pegando o vetor A, escolhendo um sistema de coordenadas e projetando. Tá? Então eu escolhi uma representação. Tá? Eu fui obrigado a escolher um sistema de coordenadas para poder escrever. Isso aqui, eu poderia escrever isso aqui, existe uma expressão equivalente em coordenadas esféricas, em coordenadas cilíndricas. Tá? É igual a essa daqui? Não é. Você pegar o produto escalar em coordenadas esféricas é diferente. Tá? Porque aí eu vou ter o que? Vou ter aqui, a R e a θ. Tá? É o mesmo vetor, só que agora como eu escolhi eixos diferentes, os componentes são diferentes. Certo? E a expressão do produto escalar vai ser diferente. Então por isso que aqui, quando você calcula o valor esperado de Px, na representação de momento dá uma integral. Na representação de coordenada dá outra. É a mesma quantidade física, mas a integral que eu tenho que fazer é outra. Porque eu escolhi uma base diferente. Tá? Certo? A que base você escolhe? Se for mais fácil fazer a conta. O resultado vai dar mesmo. Esses números que eu fizer, essa conta, se eu escrever a expansão do produto escalar de coordenadas esféricas e fizer a conta, vai dar um mesmo. Porque esse número nada mais é do que a projeção de um vetor na direção do outro. Isso não faz diferença para a base que eu vou escolher. Bom. A escolha, estou tentando enfatizar para vocês,
uma ideia intuitiva do que significa em mecânica quântica escolher uma representação. Significa escolher uma base na qual eu vou fazer meus cálculos. A notação de Dirac, ela está acima disso. A notação de Dirac está nesse nível aqui, ó. Para falar isso daqui, para fazer operações de aquelas relações que vocês conhecem, de produto vetorial, gradiente, rotacional, posso brincar com a álgebra de tudo aquilo lá sem escolher a representação. Tá? Eu estou acima disso. Na hora de fazer a conta, eu tenho que escolher a representação. Okay? A relação é mais ou menos a mesma aqui com a notação de Dirac. Eu vou continuar um pouco mais, porque eu comecei a gerar bem, mas tem meio que coisa das coisas, né? Eu ia terminar isso daqui hoje. Desvio quadrado médio. Bom, isso aqui é meio direto, né? Vocês já viram lá desde física 1, como é que calcula o desvio padrão, né? A dispersão de uma medida está associada com um desvio padrão, que é, nada mais é do que isso daí, a raiz quadrada da diferença, do valor médio da diferença da medida pela média. Né? É a definição de desvio padrão. Aqui é a mesma coisa, tá? Aí embaixo tem uma relação que não tem nada a ver com mecânica quântica, que é quando você calcula o valor médio dessa quantidade aí, você abre o produto notável e calcula a média, dá isso daí. Tá? Essa prova aí não tem nada a ver com mecânica quântica, é uma prova geral de média. Tá? A média do quadrado da diferença da variável pelo valor médio dela é igual ao valor médio do quadrado menos o quadrado da média. Mecânica quântica tem um valor. Tá? O que é interessante aqui, e eu não coloquei aqui, e é importante que vocês deem uma olhada depois, que é só conta, não tem nada diferente a mais. No complemento C3, ele mostra que se você aplicar essa definição de desvio, por exemplo, para x e p, né? Fizer esse produto, o desvio de x e o desvio de p, você encontra a relação de incerteza de raiz. Tá? Então, aqui nesse nível, o que você vai ter que usar lá? A única coisa que você vai precisar é das relações de comutação canônica. Então, nesse nível aqui, as relações de comutação canônica elas são mais fundamentais do que o princípio da incerteza de raiz. Porque você deduz o princípio da incerteza. É fundamental que vocês depois deem uma olhada nesse complemento. É uma página assim, tá? E é só álgebra, não tem nada difícil. Ele só usa as relações canônicas e essa definição de desvio padrão. Tá? Quando você aplica essa definição de desvio padrão e as relações de comutação canônica, você deduz o princípio da incerteza de raiz. Tá? E eu já havia mostrado também para vocês no capítulo 1 que o princípio da incerteza de Heisenberg pode ser obtido a partir das propriedades ondulatórias da função de onda. Ele tem a ver com o fato da função de onda ser uma função, o sistema tem um comportamento ondulatório. Nesse nível de descrição, ele deixa de ser uma coisa fundamental. Ele se torna uma consequência da definição de desvio e das relações de comutação canônica. Em mecânica quântica, as relações de comutação são mais fundamentais, na verdade. Bom, o último item aí é um item sobre compatibilidade de observado. Sejam dois operadores A e B, como o computador de A e B dá zero, né? E cujos espectros sejam discretos. Vou pegar o caso discreto para facilitar. Então, seja AN, BP e I uma base comum aos operadores A e B com altos valores AN e BP. Tá? Então, A e B comutam, eu já analisei, nós vimos que se eles comutam, eu posso encontrar uma base comum para os dois. Aquela aula que vocês deram para as apresentações, né? Tinha aqueles teoremas do capítulo 2, né? Um monte de teoreminhas.
Quando dois operadores estão, quando o operador é hertziano, tem aquela propriedade dos outros casos, dos valores, falei que lá é fundamental. E a última coisa que o grupo veio fazer foi falar do CSCO, né? Que era o conjunto completo de observados comutativos. E aí foi feita uma demonstração toda trabalhosa, aquelas matrizes que ficavam em blocos, né? Que é possível encontrar, se dois operadores comutam, é possível encontrar uma base comum aos dois. Ou seja, um conjunto de autovetores que são autovetores simultaneamente dos dois operadores. Que é essa base que ele está colocando aí, ó. É o CAT, AN, BP, I. Tá? É uma base comum a A e B. Quando eu meço, o que quer dizer isso aí? O que é essa coisa da base comum? Está dizendo o seguinte, que A aplicado da E B aplicado aqui ou seja, o mesmo vetor quando eu meço A ele dá N, o mesmo vetor quando eu meço B ele dá BP. Tá? O I é um índice de degenerescência. Pode ser que eu tenha mais de um vetor, pode ser que eu tenha, por exemplo, um cara 1 aqui, tá? Me permita isso. E pode ser que eu tenha mais vetores que deem esse resultado. Tá? Pode ser que eu tenha dois caras. Tem um outro cara, onde aqui, um outro cara que eu estou chamando de 2, e quando eu meço, também dá a NVP. Como é que é possível isso? Porque eu não estou dizendo que a N, que A e B formam um CSO. Não estou dizendo isso. Se eles formassem um CSO, esse índice não existiria. Que a ideia de CSO qual é? Que a medida de todos os operadores me fixam o estado da base, o estado do sistema. Tá? Então, quando eu meço um CSO, todos os operadores do CSO, e a hora que eu termino de medir todos eles, eu sei inequivocamente qual é o estado do sistema. Tá? Eu não estou dizendo que A e B são CSO, por isso que eu estou deixando um grau de liberdade aqui. Tá? Pode ser que, após eu medir A e B, eu ainda tenha alguns estados possíveis para o sistema. Então, é como se os vetores dessa base eles tivessem duas componentes. Não, é um vetor só. Esse índice está indexando. Você toma cuidado. Esse aqui é um CAT, um estado só. Só que eu estou colocando dentro do CAT o alto valor associado a cada operador para eu poder indexar. Estou dizendo, ó, esse estado, quando eu meço A, dá AN, e quando eu meço B nele, dá BT. E ainda pode ter vários estados onde essas medidas dão esses valores. Mas é um estado só, e ele está é uma função normal. Tá? Aquele índice não é um índice de componente, não. Ele só está indexando. Eu tenho que ter uma maneira de dizer quais são os autovalores que eu obtenho quando eu meço. Tá? Talvez seria mais natural. É que no livro eu estou escrevendo assim. Estou seguindo, que talvez faça mais sentido para você. É um estado U, cuja medida de A nele dá N, a medida de B dá DP. E eu posso ter vários caras, com 1, 2, 3, 4, cujas medidas também não dão. Se ele fosse um CSO, se A e B fosse um CSO, esse índice não existiria. Mas eu não estou falando isso. Por enquanto. Porque eu quero falar agora não precisa ser um CSO. Tá bom? Então vamos lá. Seja A, N, VP e I uma base comum A e B com autovalores A, N e VP. O índice
si serve para distinguir quando há mais de um autovetor correspondente ao mesmo faltou aí, correspondente ao mesmo par de autovalores, né? Deixa eu corrigir, que aí eu vou corrigir no texto original, não precisa escanear, né? Por enquanto eu chamo dois exemplos, né? Texto. O índice I serve para distinguir quando há mais está cortado aí, né? Mais de um autovetor correspondente ao mesmo par, está escrito só A, né? Ao mesmo par de autovalores ANBP. Dizemos que existe pelo menos um estado ANBPI para o qual podemos determinar simultaneamente A e B e os resultados obtidos serão ANBP. Esses dois observáveis podem ser obtidos simultaneamente, são ditos compatíveis. Tá? O que significa isso? O fato de eu poder medir A e B, o fato deles comutarem, eu poder medi-los simultaneamente e obter os autovalores correspondentes, me implica que eles são compatíveis, tá? Esse usa essa expressão, eles são compatíveis. E por outro lado, A e B não comutam, eles são ditos incompatíveis, pois em geral um estado não poderá ter autoestado de ambos simultaneamente. Se eles não comutam, pode até haver algum estado que é autoestado dos dois simultaneamente, mas eu jamais vou conseguir uma base inteira, tá? Jamais vou conseguir um conjunto infinito de estados. Quando dois observáveis são compatíveis, as precisões físicas são as mesmas, independentemente da ordem em que A e B estão medidas. Tá? Então essa que é a grande ideia. Tá? O que é a ideia de comutar? Dois operadores comutam, significa que eu posso medi-los em qualquer ordem que eu quiser. Tá? Eu posso medir, vamos supor que o hamiltoniano comute com a posição. Então eu posso medir a energia da partícula e a posição dela, eu vou ter um resultado. E eu posso medir a posição e depois a energia, eu vou ter o mesmo resultado. Tá? A ordem que eu meço não importa. Isso está associado com computação. Tá? Assumindo que o sistema está inicialmente no estado normalizado arbitrário, dado isso daí, tá? Que é o que eu escrevi na luz agora há pouco também, a probabilidade é dada por isso, tá? Que é o postulado. Novamente. Só peguei o postulado aí. Isso significa que se a medida de B não leva a nenhuma perda de informação, isso significa que a medida de B não leva a nenhuma perda de informação de uma medida de A, desde que o tempo que separa as duas medidas seja bastante curto para que o sistema não evolua. Tá? O que quer dizer com perda de informação? Isso aqui é um pouco sutil. Né? O que quer dizer que a medida de 1 não leva a perda de informação? O que acontece quando eu meço em geral, usando o postulado lá do colapso da função de onda? Eu tenho o sistema no estado, eu meço uma quantidade, logo após o que acontece? A função de onda colapsa no subespaço daquele valor que eu medi. Tá? Eu perdi informação. Eu tinha uma função de onda completa, eu medi uma quantidade, depois da medida, toda a informação que não está relacionada com o valor que eu medi é perdida. Porque a função de onda deixou de ser o que era ela. Tá? Eu jamais poderei recuperar aquela informação de novo. O sistema, uma vez que eu medi, ele foi perturbado e não tem volta. Esse é um dos problemas também da mecânica quântica, o pessoal fala que é um problema, ela não você quebra a causalidade. Né? O que é causalidade? Causalidade é o seguinte, o instante seguinte pode ser deduzido do anterior. Causa e efeito, né? O que é causa e efeito? Eu tenho um efeito, depende de uma causa. Se eu conheço a causa, eu conheço o efeito. A mecânica quântica isso é quebrado. Porque eu venho com um sistema evoluindo no
tempo, pela equação de Schrödinger. Tá? No instante seguinte, eu tenho um efeito que eu não posso deduzir da causa anterior. Olha, o colapso da função de onda não pode ser previsto. Eu só sei depois que eu medir. Tá? Então eu destruo causalidade. Eu não posso associar em causa e efeito o instante anterior à medida com o instante posterior à medida. Eu não posso dizer que a situação depois da medida é um efeito do antes da medida. Porque tem uma probabilidade aí. Quando eu falo em probabilidade, eu perco a ideia de causa e efeito. É chance, é moeda sendo jogada. Tá? O pessoal fala também, mecânica quântica joga a causalidade embora. E eu perdi informação. Depois que eu medi, tudo que estava relacionado com aquilo que eu medi, que não estava relacionado com aquilo que eu medi, foi perdido. Agora, se eu estiver medindo dois caras que comutam, eu tenho um autoestado que é comum aos dois. A hora que eu faço a primeira medida, eu colapso no subespaço daquele alto valor. Tá? Mas aqueles autoestados ali, eles também são autoestados da segunda medida. Então, medir a segunda medida agora não implica numa perda de informação. Porque eu tenho um estado que é compatível com as duas quantidades físicas que eu estou medindo. Tá? Então, quando eu meço observáveis que comutam, eu não tenho essa perda de informação. Porque eu posso ter um estado que é autoestado dos dois. Agora, se eles não comutam, eu tenho essa perda. Porque eu estou projetando em espaços diferentes. Um tem uma base, outro tem outro. Eu meço, eu não sei que hora que eu medi esse, se eu joguei alguma coisa fora do segundo. Porque eles não comutam. A ordem que eu medi, o fato de eu medir numa ordem diferente, dar uma coisa diferente, implica que alguma coisa está sendo jogada fora. Não sei se vocês... Se a hora que eu inverto a ordem de medida, meço esse e esse, dá uma coisa. Agora eu meço esse e esse, dá outra coisa, quer dizer que alguma coisa foi perdida no processo. Tá? Porque a ordem fez diferença. Tá? Que é o que ele fala aqui. O estado do sistema imediatamente após as duas medidas é dado por isso daí, né? Que é o postulado também. Tá? E tem esse detalhe que ele enfatiza, que o tempo entre as medidas não pode ser muito grande. O sistema não pode ter tempo de evoluir. O que quer dizer isso? Nós não chegamos lá ainda, mas nós já falamos e vocês sabem. Depois que o sistema mede, o colapso da função de onda no estado, e o tempo começa a passar, o que determina essa evolução temporal? É a equação de Schrödinger. Então, veja bem, logo após a medida, o sistema está no alto estado. Mas se eu esperar um pouco de tempo, o que vai acontecer? A equação de Schrödinger vai modificar aquele estado. Tá? Logo após a medida, ele está naquele estado, mas a equação de Schrödinger, que é a evolução temporal, hora que o tempo passar, ela vai fazer aquele estado evoluir para uma outra coisa. Tá? Ah, quanto tempo é esse? Depende do sistema físico. Todo sistema físico tem um tempo característico. Esse conceito de tempo característico você já viu falar. Né? Quando você derrama mel, tem um tempo característico para ele derramar, não é? Quando você derrama água. Aí está associado com a viscosidade. Quando você, às vezes, todo fenômeno físico ele tem um tempo natural de ocorrência. Certo? Isso está ligado com o quê? Com a natureza das interações do sistema. O tempo de resposta do sistema físico está associado com o tipo de interação que está existindo no sistema. Tem interações que respondem rapidamente. Tem interações, propagação de calor, por exemplo. É um tempo característico lento comparado com, por exemplo, tempos mecânicos. Né? A gravidade, por exemplo, a interação gravitacional ela é quase instantânea, a velocidade dela é toda a luz. Né? Então, o que vai determinar quanto tempo eu posso esperar o sistema evoluir ou não? Depende da interação que tiver ali. Certo? Mas sempre vai haver um tempo que, se eu fizer essa medida antes daquele tempo, o sistema não teve tempo de evoluir. É isso que ele está dizendo aqui.
Tá? Então, ó, desde que o tempo que separa as duas medidas seja bastante curto para que o sistema não evolua. Porque se ele evoluir, eu já não posso garantir que ele vai estar naquele alto estado. Logo após a medida, a função de onda colapsa no alto estado. Mas se eu esperar um pouco mais, a função de Schrödinger pega aquele estado e modifica em outro. Ok? Para eu poder aplicar essas ideias, eu tenho que medir rapidamente. Tá? E o que é esse rápido? Depende do sistema. Tá? Tipicamente, estamos falando da ordem de nanosegundos, picosegundos. Né? O sistema físico, aliás, é o problema da computação quântica dos caras. Né? O problema da computação quântica, você tem que preparar um sistema num estado físico complicadíssimo, e aí você tem que, para você fazer uma operação no computador, você tem que saber em que estado o sistema está. Nada mais é do que esse tipo de coisa aqui. São medidas sucessivas. Uma operação no computador quântico são medidas sucessivas de observáveis diferentes. Tá? Se o tempo passar demais e o sistema mudar, eu perco a informação que estava armazenada na memória do computador. Esse é o grande problema de computação quântica. Né? É você preservar, se você conseguir preservar o estado do sistema tempo suficiente para você fazer um cálculo significativo. Porque rapidamente o sistema quântico microscópico, rapidamente ele evolui, porque ele está interagindo com o ambiente, tem troca de calor, uma série de coisas. Né? O estado, bom. E por último, preparação de um estado. O que está por trás dessa conversa? Preparação do estado, que é o que eu estou falando do computador quântico. Por exemplo, você quer armazenar uma informação? O que é armazenar uma informação no computador? É preparar a memória dele num dado estado, concorda? Quando você pega um pendrive, pluga no computador e armazena no chip uma informação, você preparou o estado daquele semicondutor num dado estado. Tá. Só que a natureza daquilo que é usado hoje em dia, o tipo de processo que você usa, ele tem um tempo de vida longo. Né? Se você aquecer o pendrive, por exemplo, provavelmente você vai perder aquela informação. Tá? Se você botar ele no sol muito tempo, ou uma onda de radiação muito grande nele, você vai perturbar, né, aquela gravação. Né? Assim como você quando expõe, por exemplo, um cartão magnético de banco a um campo magnético muito forte, ele pode estragar. Né? Então, você preparou o estado, mas essa preparação pode ser perdida, dependendo da interação que foi feita. Né? Mas como que eu preparo? Né? Consideremos o sistema físico no estado psi e a medida do observável A, cujo espectro assumiremos discreto. Se a medida leva a um alto valor não degenerado a n, então o estado do sistema imediatamente após a medida está completamente determinado, sem ambiguidade. Sem ambiguidade. Por outro lado, se a n é degenerado, necessitamos de um outro observável B que comute com A. Se o par ANBP